Oi, gente! Iniciando aqui um vídeo, hoje um pouco mais calma, pra contar pra vocês, né, o que eu tinha ficado de falar no último vídeo, né? Pra quem não assistiu, a gente tava comemorando o aniversário da minha mãe, na sexta-feira, dia 29 de março. O aniversário da minha mãe é hoje, dia 31, só que a gente comemorou na sexta-feira, né, no dia 29. E no final do vídeo, tava tudo bem durante o vídeo, no final do vídeo eu finalizei ele no dia seguinte, com uma cara de choro, e provavelmente ninguém entendeu nada, né? E eu falei que eu ia vir explicar num outro vídeo o que aconteceu, né? E aí eu vim aqui agora explicar pra vocês o que aconteceu. Hoje eu tô mais calma, mas ainda me emociono quando eu falo, então pode ser que eu me emocione aqui durante o vídeo. Inclusive hoje uma amiga minha veio aqui e eu fui contar, explicar pra ela como tinha acontecido e eu chorei de novo. Mas é assim mesmo. Bom, eu vou tentar resumir, tá? Não quero que esse vídeo fique muito longo e vou tentar editar o mínimo possível. Eu não quero fazer muito corte nele. Já peço desculpa também pela demora pra postar, porque tá uma correria assim, então tá demorando assim pra eu conseguir editar o vídeo. Enfim, tá uma correria. Bom, gente, estávamos lá no aniversário da minha mãe. E aí eu até comentei com vocês, né, quando já tava chegando no final do vídeo, que a Mimi tava com febre, né? Mas até então tava tudo bem, né, entre aspas. Tava com febre, tava com bastante catarrinho no nariz, tossindo um pouco, tossindo bastante, na verdade. Mas tava tudo bem, né? Ela não tinha tido febre, foi ter febre lá na casa da minha mãe. E aí, depois daquele vídeo, depois de uns 20 minutos do vídeo que eu comentei que ela tava com febre, eu fui tentar dar janta pra ela. Ela não tava querendo comer muito, tava meio assim, só que ela tava aceitando comer um franguinho assado, né, que meu pai fez na churrasqueira, uma coxinha de frango. E aí ela tava comendo, né, meio assim, mas tava comendo. E aí, gente, teve um momento que ela tava comendo que ela engasgou, né? Ela engasgou até então, eu achei que ela tinha se engasgado com frango, mas eu tava com ela, né? Aí eu dei uma batidinha assim nas costinhas dela, falei, opa, tá tudo bem? E aí eu fui percebendo que ela continuava engasgada, né? E ali naquele momento eu fui ficando meio apavorada, né? E graças a Deus eu tava com os meus irmãos, minha cunhada, tava todo mundo lá na minha mãe, né? E foram eles que me ajudaram ali na hora, né? A gente foi vendo que ela não tava conseguindo respirar porque tava engasgada. E eu já tô ficando emocionada só de falar, de lembrar, assim, da situação, sabe? Aí ela foi ficando engasgada, né? Ela engasgou e não desengasgava. E aí, naquela hora, gente, eu perdi a força. Parece que eu perdi a força literalmente, sabe? Parecia que minhas pernas estavam sem força, meus braços, eu não conseguia pensar. E aí, eu não me lembro disso. Essa parte foi até o meu irmão que me contou depois. Que ele falou assim, a gente vai ter que fazer a manobra pra desengasgar. Aquela manobra que a gente coloca a criança de bruços, né? E faz daquelas batidas nas costas pra desengasgar. E aí, ele falou que eu peguei ela e falei, tó. E entreguei pra ele. Eu não lembro. De verdade, eu não lembro. Me deu um apagão, assim, sabe? Eu só conseguia chorar e me sentindo fraca. Aí eu tava vendo a hora, assim, de eu passar mal, né? De ver ela ali naquela situação. A gente, é o que eu falo, né? A gente vê tantos vídeos, a gente estuda, a gente tenta ficar o máximo, assim, atualizada sobre o assunto pra se acontecer, a gente tá preparada, né? E ali naquele momento, vendo a minha filha, eu acho que se fosse outra criança eu conseguiria ajudar, mas vendo a minha filha eu não consegui fazer nada. Eu só chorava. E aí meus irmãos pegaram, foram fazendo a manobra e ela desengasgou, né? Quando ela desengasgou, eu também não vi, porque foi muita gente em cima, né, assim, e eu só saí de perto, que eu não conseguia ver, não conseguia. E aí, meu irmão... alguém me falou, na verdade, eu não lembro quem foi que me falou, que quando fez a manobra que ela desengasgou, saiu muito catarro. Aí a gente até então falou, não, então ela engasgou com catarro, né?
E aí, depois que ela desengasgou, graças a Deus desengasgou, ela ficou com uma tosse, gente, assim, que não passava, não parava. E a respiração cansada, de tanto que ela tava tossindo. Aí o meu irmão falou, é melhor a gente levar ela no hospital. E nisso, o Rafael não tava lá na minha mãe, porque ele tinha ido trabalhar e ele ia pra casa da minha mãe de noite. Inclusive, naquela hora, eu ia ligar pra ele, eram 8 horas da noite, eu ia ligar pra ele e ir pra lá, né? Que ele tinha chegado em casa já, ele falou, vou tomar um banho, vou descansar um pouco, e aí você me liga quando for pra... Quando eu começar a assar, né, a carne, tudo, né, colocar a carne na churrasqueira, que aí eu já vou pra ir, lá pra casa da minha mãe, no caso, né, ele ia jantar com a gente, depois a gente vinha embora. E só que não deu tempo de eu ligar pra ele, porque foi quando isso aconteceu, né, eram 8 horas da noite. E aí, meu irmão falou, ó, é melhor a gente ir pro hospital, porque ela tá tossindo muito, a respiração dela não tava legal, né, e, gente, eu parecia que eu tava anestesiada. Eu não tava achando a palavra. Aí, hoje, como eu falei, um casal de amigo nosso veio aqui, né? E o nosso amigo falou que eu fiquei anestesiada. E realmente, essa é a palavra. Eu fiquei anestesiada. As pessoas vinham falar comigo, minha mãe, minha irmã, e eu não consegui. Parecia que assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Foi uma coisa muito doida. A forma que eu fiquei, sabe? Eu fiquei, assim, fora de... Não sei explicar. Eu não sei explicar. Eu acho que a melhor palavra mesmo é que eu fiquei anestesiada. Eu acho que é isso. A minha irmã, eu lembro dela me perguntar, como que vai fazer? Meu irmão ia levar a gente pro hospital, né? Só que até então a gente tava vendo se ia passar aqui pra pegar o Rafa pra ele ir com a gente, ou se a gente ia fazer um outro caminho mais rápido pro hospital, não sei, e ele ia encontrar a gente lá. A gente tava vendo o que ia fazer. E minha irmã vinha me perguntar e eu ficava assim, não sei. Eu só ficava assim, gente. Eu não sabia... eu não sei explicar. Não consigo explicar. Eu sei que o desespero tomou conta de mim naquele momento ali, quando eu vi a minha filha naquela situação. E ela foi ficando... A boquinha roxa, em volta do olho dela, assim, muito vermelho, meio roxeado mesmo, sabe? Ai, gente, foi muito difícil. Fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo, muito medo. E agora eu tô até conseguindo falar sem chorar, mas foi muito difícil ver ela ali, naquela situação, daquele jeito, com medo de não conseguirem desengasgar. Não sei, passou tanta coisa na minha cabeça e ao mesmo tempo parece que me deu um apagão que não passava nada pela minha cabeça, sabe? Não consigo explicar exatamente. Pois bem, fomos pro hospital, né? E aí liguei pro Rafa, né? Expliquei pra ele ficou super preocupado e foi encontrar a gente então no hospital. Porque da casa da minha mãe era mais fácil a gente ir direto pro hospital, né? Do que passar aqui e ir pro hospital. E aí ele encontrou a gente lá, né? A gente chegou primeiro do que ele. Chegando lá, a gente pegou a senha. E minha cunhada já foi lá na recepção e falou, né? Que ela tinha engasgado tudo, para eles darem uma prioridade. Nisso, quando ela falou isso, eles já passaram a gente na frente. Tanto que eu nem assinei a ficha dela. Quem assinou foi a minha cunhada, a esposa do meu irmão. Ela que assinou lá na ficha, né? Quando abriu a ficha da Yasmin. Foi ela que abriu tudo. E eu fui direto pra triagem. E aí, quando eu cheguei na triagem, a enfermeira me perguntou o que aconteceu. Eu, no caminho da casa da minha mãe pro hospital, eu fui calma, sabe? Fui me mantendo tranquila, fui pensando que pelo menos ela desengasgou. Agora a gente vai ver essa respiração, o que tá acontecendo. Mas, assim, eu tava mais aliviada que ela tinha desengasgado. Deu um corte aqui que meu celular descarregou. Enfim, quando a gente chegou lá na triagem, a enfermeira me perguntou o que tinha acontecido. Eu fui começar a falar, pra mim, eu tava mais tranquila, sabe? Eu fui começar a falar, não saía as palavras. Eu comecei a chorar porque até a enfermeira falou, calma, é normal, é porque agora eu cheguei no hospital, fiquei mais aliviada, mais tranquila, relaxei mais, né? Aí veio tudo de uma vez, né? E aí eu não consegui falar. A minha cunhada que falou, explicou o que tinha acontecido, né? Tudo. Minha cunhada pegou água pra mim. Nossa, gente, eu não sei. Eu acho que eu não vou ter palavras, assim, pra agradecer. Ó, eu emocionada de novo. Pra agradecer, assim, os meus irmãos, sabe? O pessoal, tudo que tava lá que me ajudou. Enfim. Aí eu não consegui explicar, né? Mas minha cunhada falou tudo pra enfermeira. E ela falou, ó, vou levar você direto
pra médica, né? Então eu já fui direto pra sala de observação, nem fui pro consultório direto, fui pra sala de observação. A médica foi pra lá, viu que tava tudo bem, levou a gente pro consultório. E aí, lá no consultório eu fui explicar pra médica, chorei de novo, mas normal. Mas consegui falar, pelo menos, né? Ali só tava eu e a neném, então eu tinha que falar. Aí expliquei pra médica o que aconteceu. E ela me explicou que o protocolo pra qualquer pessoa que engasga, o protocolo, eu não sabia disso, gente. O protocolo é fazer um raio-x do pulmão, do tórax, né? E repetir esse raio-x depois de 6 horas. E ela me explicou o porquê. Ela até falou, ó, você vai passar a noite aqui. Eu falei, não tem problema. Eu só queria que ela ficasse bem. Eu não me importava passar a noite em pé, acordada do jeito que fosse. Eu só queria que ela ficasse bem. E aí a médica me explicou o porquê dessas 6 horas que tem que aguardar. Ela falou que quando a gente engasga, a gente pode aspirar alguma coisa e ir pro pulmão. Às vezes, no primeiro raio-x, se é uma coisa mínima, pequena, não aparece no primeiro raio-x. Só que depois de 6 horas, acontece, lá eu não vou saber explicar com as palavras certinhas, acontece alguma coisa que o pulmão vai, o nosso corpo vai reagir e vai acontecer uma pneumonia química. Não é uma pneumonia causada por vírus, bactéria, é uma pneumonia que é causada por um outro motivo, no caso, aspirar alguma coisa. E aí, no segundo raio-x, apareceria. Se não aparecer no primeiro nem no segundo, tá tudo ótimo. Se não aparecer nada no primeiro, tem que esperar e fazer depois de 6 horas para ver se vai estar tudo certo ou se vai aparecer alguma coisa. Fomos fazer o raio-x, o primeiro, né? Aí voltamos com a médica e ela foi ver o raio-x. Já tinha aparecido no primeiro raio-x. Ela falou, ó, não vai precisar fazer o segundo, porque já constou aqui que ela aspirou catarro, né? O catarro, a secreção pro pulmão. Então, ela já estava com a pneumonia química. Eu não sabia nem que existia isso. E aí, quando a médica falou, ela está com pneumonia química, eu fiquei super preocupada. Perguntei pra médica o que era, foi o que ela me explicou, né? Quando a gente aspira alguma coisa, assim, o corpo, ele vai tentar rejeitar de alguma forma ali, ele rejeita, né? E aí acontece isso, né? Chamado pneumonia química. Se vocês quiserem pesquisar depois, eu pesquisei depois no Google, porque eu não sabia que existia isso. E assim, é tratado como uma pneumonia normal. Usado antibióticos, remédios, né? Pra poder limpar o pulmão, né? Tirar essa pneumonia. E aí ela tomou uma medicação lá pra aliviar essa tosse, né? Que ela tava. E mais pra aliviar a tosse, né? Ela tomou um antialérgico e tomou um corticoide também, né? Os dois foram em xarope. Tomou e ela já foi melhorando. A tosse já foi diminuindo. E aí a gente saiu de lá, já passamos na UPA, tem uma UPA 24 horas, vindo pra casa, né? Ali quem é da Zona Leste, ali na Conselheiro Carrão. Aí a gente passou nessa UPA do Carrão pra pegar os remédios que tivessem, né, disponíveis. Tem a farmácia, né, igual no posto de saúde. Só como era sexta-feira, feriado de noite, se eu fosse esperar pelo posto, eu só ia conseguir pegar na segunda-feira. Eu não podia esperar todo esse tempo. Então, se eu não conseguisse, eu iria comprar. Mas a gente passou na UPA pra ver se tinha. Tinha só um remédio e o soro, né? Os dois mais importantes, que eram o antibiótico e o antialérgico, não tinha. O antialérgico não dava no posto mesmo, na farmácia, né? Tinha que comprar. E o antibiótico dava, mas estava em falta. Então, eu teria que comprar da mesma forma. E aí, até o meu irmão tinha o antialérgico, então a gente não precisou comprar, mas a gente comprou o antibiótico, foi bem carinho. Mas assim, gente, o importante era cuidar dela. Pro resto, a gente dá tudo um jeito, né? O importante é ela ficar bem. E aí ela veio dormindo no caminho, a gente ainda passou na casa da minha mãe, porque a gente saiu de lá correndo, não comeu, né? A neném tava comendo, eu ia jantar ainda. Só que nem tava com fome. Só que aí o Rafa também não tinha comida, a gente falou, não, a gente passa então e pega, né, a comida e traz pra casa pra gente jantar. Aí a gente passou lá, a neném tava dormindo, ela até acordou enquanto a gente parou lá, mas depois voltou a dormir. E aí viemos pra casa, chegamos em casa, era meia-noite, 00h15, por aí. Aí o Rafa foi guardar o carro, descarregar o carro, tirar as coisas do carro, e eu subi com ela, falei, eu já vou cuidar nela. Eu já tinha dado banho nela, lá na minha mãe,
E aí eu falei, só vou trocar a roupinha dela, já vou dar o remédio logo, né, pra gente já, quanto antes a gente começar a dar o remédio, melhor. E aí subi com ela, né, fui lá pra cima. Quando chegou lá em cima, o Rafa tava lá na garagem, guardando o carro, e ela começou a tossir. Ela teve uma crise de tosse e parecia que tava engasgada de novo. Eu já comecei a ficar apavorada, e eu chamava, Rafa, Rafa, amor, amor. Ele não escutava porque ele tava lá fora e eu tava lá em cima, né? Então ele não ia escutar mesmo. E aí eu já tombei ela pra frente de novo, né? E nem precisei fazer nada, nenhuma manobra. E ela começou a tossir. E aí aí saiu da boca dela catarro, porque eu acredito que tava preso na garganta. E, gente, caiu um pedacinho de frango. E aí o que eu entendi? Na minha cabeça, né? Eu posso estar enganada, mas na minha cabeça ela tava com catarro na garganta, foi comer o frango que eu tinha dado pra ela na casa da minha mãe, não conseguiu engolir, foi aí que ela engasgou, né? E o frango, eu acho que tava na garganta dela ainda. Porque ela começou a tossir e caiu o frango. Então eu acho que essa tosse muito forte dela, eu acho que era também por conta do frango que tava na garganta. Enfim, saiu. E começamos a dar o remédio pra ela, tudo, né? E aí no sábado ela já tava super bem, assim, né? Ainda tossia, né? Porque ela tava agora com uma pneumonia, né? Então ela tava tossindo um pouco. Mas, gente, quando a gente voltou do hospital, na sexta de noite, né? De sexta pra sábado, ela dormiu super bem. Não tossia. Nossa, foi super tranquilo. E no sábado ela passou o dia bem. No sábado ela ficou lá na minha mãe, porque o Rafa tinha um evento e eu precisava ir nesse evento porque eu também iria trabalhar com ele. Eu nunca vou trabalhar em evento, nunca, gente, nunca, nunca mesmo. Só que dessa vez precisaram da minha ajuda e eu já tinha combinado que iria, já tava tudo certo da neném ficar lá com a minha mãe, mas só Deus sabe como a gente trabalhou naquele evento. Só Deus sabe, a gente passou o dia lá. Saí de casa não era nem 10 horas da manhã, passei lá, deixei a neném, fui pro evento, cheguei lá na minha mãe, eu acho que era 9 e pouco da noite. Então ela passou o dia lá, e só Deus sabe como que a gente trabalhou. Com a cabeça, assim, sabe, nela o tempo todo. Mas graças a Deus ela passou o dia bem, comeu bem lá na minha mãe, tossiu pouco. E aí hoje, domingo, tô gravando esse vídeo super tarde, já é de noite, o Rafa tá dormindo, a neném tá dormindo. E aí hoje ela passou o dia bem também. Ela ainda tosse, né? Porque, como eu falei, ela tá com uma pneumonia agora. Ela tosse ainda, mas, gente, graças a Deus o pior passou. Nossa, foi eu não sei, assim, a palavra que eu posso usar, sabe? Foi desesperador. Foi desesperador. Eu não sei se eu, como mãe, eu vejo as coisas assim maiores do que realmente foi, sabe? Ou se realmente foi aquilo tudo, mas pra mim, eu falando da minha experiência, foi desesperador. O medo de perder a minha filha. Gente do céu. Foi muito difícil, mas graças a Deus passou. Foi ali uma coisa momentânea, né, que aconteceu ali naquele momento, mas passou rápido. Não foi uma coisa que demorou pra desengasgar ela, não. Mas, gente, cada segundo ali pra mim era uma eternidade. É isso. Cada segundo que eu via ela engasgada era uma eternidade pra mim. Enfim. Depois a gente vai pensando e vai começando a entender algumas coisas, né? Deus, ele é tão perfeito em tudo que ele faz, que a gente nunca comemora o aniversário de ninguém antes, assim, como a gente comemorou o da minha mãe. O aniversário dela, como eu falei, é hoje, domingo, dia 31. E nós comemoramos no dia 29, que foi sexta-feira. E por que eu tô falando que Deus é tão maravilhoso assim? Porque se a gente não tivesse marcado de comemorar o aniversário dela antes, eu estaria em casa sozinha com a neném. E ela poderia engasgar e eu estaria aqui sozinha com ela. Então, assim, a gente comemorou o aniversário da minha mãe 2 dias antes da data mesmo. O aniversário dela caiu no domingo, daria pra gente ter comemorado no dia, mas Deus é perfeito em todas as coisas. Deus é bom em todos os momentos. Então, precisava ter acontecido isso,
precisava a gente ter comemorado antes o aniversário da minha mãe, pra nós termos esse socorro ali. Pra estar meus irmãos, que manteram a calma, que socorreram a gente, que ajudou a gente. Porque senão eu estaria sozinha em casa. Enfim, gente, graças a Deus, como eu falei, o pior passou. Ela já tá, assim, acho que uns 90%, sabe? Melhor. Não parece, a tosse que ela tem não parece que é uma tosse de pneumonia, graças a Deus. Sabe aquela tosse forte? Não é. Ela tosse ainda, tem catarro, a gente tá cuidando, mas nem se compara com uma pessoa assim que tá com uma pneumonia mesmo. Graças a Deus, ela tá bem. E foi isso, gente, que aconteceu. Queria ter explicado, assim, queria mesmo explicar pra vocês tudo que aconteceu. Eu espero que tenha dado pra entender. Eu ainda tô meio aérea quando eu falo sobre esse assunto, porque tem coisas ali, como eu falei, que eu não lembro. Que parece que me deu um apagão na minha cabeça, sabe? Que eu não lembro. Por isso que eu acho que eu tô meio assim... Não sei, não sabendo explicar direito. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Fica de alerta aí pra vocês. A gente tem que sempre estar pesquisando sobre o assunto, porque pode acontecer em qualquer idade. A gente acha que só com um bebezinho, mas não, gente. Acontece em qualquer idade, a gente tem que estar preparado. Eu sei que, assim, se eu tivesse sozinha com a neném, eu teria que dar um jeito ali, eu não sei, ia ter que tirar força, não sei da onde, mas eu teria que fazer alguma coisa. Graças a Deus ali eu tive com quem contar, né? Mas muitas vezes as pessoas não têm alguém por perto, como eu falei, eu poderia estar em casa sozinha com ela e acontecer isso. Mas é isso, gente, fica de alerta aí pra todo mundo, né? Se a criança engasgar, qualquer pessoa, na verdade, engasgar e mesmo que desengasgue depois, sabe? Se você vê que tem alguma coisa errada ali na respiração, tá tossindo ainda, a pessoa não tá legal, procura um hospital. Porque assim, graças a Deus a gente foi pro hospital e descobrimos essa pneumonia química que deu nela, que eu nem sabia que isso existia, então é importante procurar um profissional depois de qualquer situação assim como essa. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí. Eu consiga ter explicado assim, sabe? Direitinho pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.